Olá! Vamos discutir um pouco sobre trabalho e energia. Vamos nessa? Bem, vamos a algumas definições. Aqui a gente vai simplificar um pouco esses conceitos, tá? Aqui nós temos o conceito de energia. A energia representa a capacidade em que um corpo, substância ou um sistema físico tem de realizar trabalho, tá? Então você tem certa noção disso. Quer dizer, você se alimenta para obter energia para poder realizar trabalho, por exemplo. Mas o trabalho que você realiza é um pouco distinto do trabalho que a gente vai definir aqui na física. Então aqui, por exemplo, nós vamos ao conceito do trabalho. O trabalho é uma medida da energia transferida pela aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. Ou seja, para a gente, o trabalho vai ser definido pela aplicação de uma força também ao longo de um deslocamento, tá? Como uma grandeza física, ela tem uma unidade de medida. No sistema internacional, essa unidade de medida é o joule. Entretanto, no dia a dia, nós conhecemos outras unidades. Uma outra unidade comum é a caloria. Então, quando você vai eventualmente tomar uma xícara de café, você está consumindo algumas calorias. E aquilo te fornece energia para as suas atividades diárias. Então, aqui nós temos um diagrama onde nós vamos fazer um cálculo simplificado. E o cálculo corresponde ao seguinte: nós vamos arrastar esse bloco da posição que ele está até a posição final, onde ele aparece translúcido aqui. Para isso, nós vamos arrastá-lo por meio de uma corda, por exemplo. Então, você vai puxar essa corda. Aqui você tem uma força inclinada em relação ao deslocamento, quer dizer, essa caixa vai ser arrastada ao longo da horizontal, mas você vai exercer uma força na diagonal. E o deslocamento angular aqui em relação à horizontal é dado por θ. E a gente vai deslocar uma distância d. Bem, o conceito de trabalho vai ser força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo θ. Bem, isso vale para forças constantes. Então, quando você exercer uma força constante com um ângulo fixo, você pode usar essa equação. Então, vamos imaginar aqui que a força aplicada é de 20 newtons e você queira deslocar esse corpo a uma distância de 5 metros. Para isso também, considere que você vai puxar essa caixa com um ângulo de inclinação igual a 60 graus, tá? E que também não tem atrito, não tem nenhuma força dissipativa. A única força no sistema é essa força F. Então vamos aplicar essa equação para descobrir quanto que vale esse trabalho. Olha só, esse trabalho vai ser igual a força, então aqui eu destaco a força, nós sabemos que a força é de 20 newtons, então eu já coloquei a força. O deslocamento é de 5 metros e o ângulo, θ, é de 60 graus. Note que, em termos de unidades de medida, nós temos o trabalho sendo dado por newton vezes metro. Se vocês lembrarem lá da primeira aula, nós vimos que trata-se de unidades derivadas. O newton é derivada de metro por segundo ao quadrado vezes quilograma. Aqui nós temos comprimento também. Então, newton vezes metro vai receber o nome de joule aqui. Quer dizer, é uma unidade derivada também. Então, quando multiplicarmos 20 por 5, nós teremos 100. Então, falta descobrir quanto que vale o cosseno de 60. Normalmente, essa informação é dada. Aqui abaixo eu apresentei uma tabela. Então, olha, seno, cosseno, tangente, aqui nós temos alguns ângulos notáveis. Então, aqui 60 graus, o cosseno vale meio. Então, nós temos 20 vezes 5 vezes meio, porque o cosseno de 60 é igual a meio. 20 vezes 5 novamente é 100, vezes meio corresponde a 50 joules. Então, esse seria o trabalho realizado para você deslocar essa carga dessa posição até essa. Note que aqui na física, para você realizar trabalho, é necessário que haja deslocamento. Então, se você exerce uma função onde você tem que ficar parado, por exemplo, se você é um guarda, fica armado, parado na frente de a portaria de um prédio, por exemplo, você não está realizando esse trabalho físico que a gente está calculando aqui. Então é necessário que haja deslocamento. Se você não desloca, você não realiza trabalho. Tudo bem? Então, para que haja trabalho, é necessário força
deslocamento apenas. Esse ângulo aqui, como vocês podem ver, é o ângulo entre o deslocamento e a força. Se esse ângulo, por exemplo, for zero, quer dizer, se você exercer uma força no mesmo sentido do movimento, você vai realizar trabalho, e vai ser o trabalho máximo, porque o cosseno de zero vale 1. Então você teria apenas força vezes deslocamento. Então se você puxa um objeto e ele se desloca no mesmo sentido da força, o seu trabalho é apenas força vezes deslocamento, porque cosseno de zero vale 1, ok? Por outro lado, se você exerce uma força perpendicular ao deslocamento, vamos supor que por algum motivo esse corpo esteja se deslocando para a direita e você esteja exercendo uma força para cima. Então, nessa situação, o ângulo entre o deslocamento e a força seria 90 graus, mas o cosseno de 90 vale 0. Então você teria a força, você teria o deslocamento, porém o ângulo seria 90 e cosseno de 90 vale 0. Tá? Então o trabalho seria 0. Então outra informação importante, se o deslocamento se dá perpendicular ao sentido da força, significa que o trabalho realizado também é 0. Isso é possível. Imagine que esse corpo já esteja deslizando sobre a superfície e de alguma forma tem alguma força aqui para cima, poderia ser uma força magnética, por exemplo. Então essa força que estaria atuando aqui para cima, ela diminuiria a normal. Você teria o peso aqui para baixo e você estaria puxando um pouquinho para cima. É como se você tivesse uma criança em cima da balança e puxasse um pouquinho para cima, sem que ela perca o contato com o solo. Então, nesse tipo de situação, o trabalho seria 0, porque o deslocamento seria perpendicular à força. Não deixe de resolver os exercícios. Até a próxima!